Olá, boa tarde a todos e todas. Esse é o nosso encontro Reflexões à Luz do Espiritismo, aqui pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo. E como sempre, hoje temos um tema muito interessante. A você que nos acompanha pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, nós vamos falar hoje sobre a comunicação não violenta. E para falar a respeito desse assunto assim tão necessário e tão instigante, nós convidamos a nossa querida amiga, companheira de muita trajetória, a fonoaudióloga, consultora em comunicação humana, especialista em linguagem, voz e saúde coletiva, mestre em fonoaudiologia, área de voz, doutoranda em linguística aplicada e fonoaudióloga da rede FAETEC. Nós estamos falando da Lúcia Provenzano. Olá, Lúcia, boa tarde, seja muito bem-vinda. Oi, Lira, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, é um grande prazer estar aqui junto com vocês, tentar contribuir com esse tema que é realmente muito importante e que tenhamos essa nossa conversa aí inspirados pela sua de forma bem tranquila e que possa colaborar para todos. Muito bem. Fala rapidinho, Lúcia, assim, eu falei alguma coisinha, mas fala um pouco da sua trajetória profissional, se você atende na área pública, na área privada também, como é que é a sua trajetória recente aí? A minha trajetória recente, que realmente se for falar da trajetória, a gente vai ficar bastante tempo. Eu sou fonoaudióloga há mais de 30 anos, adoro meu trabalho, adoro trabalhar com comunicação, proporcionar às pessoas, as pessoas procuram a fonoaudiologia para que possam se expressar da melhor forma possível, tanto para a vida pessoal quanto para a profissional. Eu trabalho tanto na esfera pública quanto na privada. Na privada, no consultório, já fiz vários outros tipos de trabalho, em instituições também, em empresas. E na esfera pública, eu sou fonoaudióloga da rede FAETEC. Já há algum tempo eu estou lotada na Escola de Teatro Martins Pena, que é um trabalho muito bacana também, que é o trabalho junto com o ator. A gente faz a formação de atores, eu estou dentro do quadro docente, eu dou as aulas na área de voz, na disciplina de voz, e preparo as vozes quando eles se formam para o teatro. Preparo, o trabalho deles é montar uma peça teatral. Então, nesse momento, no último período, eu sou preparadora vocal também da escola. Ah, que legal, bacana. A gente conhece um pouquinho aquela história lá. Eu sei. Então, Lúcia, aqui os nossos amigos que estão nos acompanhando aqui pelo Instagram, pelo Face, pelo YouTube, agradecemos já a presença e vocês podem ir deixando aí no decorrer da exposição do nosso diálogo alguns questionamentos, dúvidas, alguns pensamentos a respeito desse tema tão necessário. E a gente pode começar perguntando o que vem a ser a comunicação não violenta e como ela surgiu, Lúcia. Conta pra gente aí como é que são os fundamentos, os princípios básicos, né? A comunicação não violenta, ela surge, o conceito de comunicação não violenta foi criado por Marshall Rosenberg. Ele era porque ele faleceu em 2015, era um psicólogo norte-americano, trabalhou muito, fez o atendimento clínico, mas trabalhou muito na área social. Ele cria o conceito de comunicação não violenta na década de 60, lá pelos anos 60. Em 1984, ele criou uma ONG. Eu esqueci o nome da ONG, alguma coisa assim, ONG para não violência, alguma coisa, não tinha o nome comunicação não violenta. Mas ele cria essa ONG, que o objetivo era atuar em mais de 60 países, era levar a paz, era trabalhar com a cultura da paz. Ele foi mediador em mais de 60 países. E em 1999, ele lançou o livro Comunicação Não Violenta. Na verdade, na trajetória, ele coloca, tem vários vídeos no YouTube também, muito interessante, vale a pena quem se interessa pelo tema, buscar os vídeos do Rosenberg, ele fala sobre dominação, vários assuntos ele aborda.
E nessa trajetória dele, ele conta a história dele, o que motivou esse interesse dele pelo tema. Ele comenta que quando ele era criança, a família dele se mudou para um bairro dos Estados Unidos, e logo após a mudança, nesse bairro, se não falha a memória, Detroit, ele é de 1930 alguma coisa, enfim, 1940 alguma coisa, quando eles mudaram, a família ficou presa dentro de casa durante 3 dias, 5 dias, alguma coisa assim, porque teve um conflito racial muito grande nesse bairro, que culminou na morte de 40 pessoas. Ele era adolescente ou de criança, naquela fase de criança para adolescência. Ele disse que isso chamou muita atenção dele, foi algo que marcou muito. E logo depois que eles puderam sair, ele foi na escola. Alguns amigos começaram a perguntar pelo sobrenome dele. Ele tem no livro dele, ele conta isso. Ele falou que era um nome que eles davam, que nem ele sabia que nome era aquele. Que se ele era de uma origem judia. E aí, disse que nesse mesmo dia, no final, na saída, os amigos já estavam... Amigos não, né? Os colegas lá da classe perguntaram, já estavam aguardando. E ele teve violência, e aí bateram nele. E ele, a partir daquilo dali, ele começou a querer entender o que faz com que algumas pessoas, em determinadas situações, percam a naturalidade, que ele fala muito isso, da linguagem compassiva. Que o natural de nós, enquanto humanos, é essa compaixão. E o que faz algumas pessoas, em determinado momento, perderem, não saírem, mas assim, se distanciarem de uma linguagem, que é a linguagem da compaixão, que ele chama. Eram 2 questões que começou a abordar. O que faz essas pessoas se distanciarem? E o oposto é o que faz algumas pessoas, mesmo em situações muito difíceis, nunca perderem a linguagem da compaixão. E a Olha, que bacana. Muito bacana. Ele coloca de uma forma tão linda, sabe? Porque não dá para lembrar de todas as palavras que ele coloca, mas de uma forma muito linda. Então ele coloca, isso não é nada novo, nós temos. Só que as pessoas começam a precisar estudar, ele assim, começou a estudar o que faz, o que acontece, essas 2 questões. E é isso, surgiu dessa forma, Lira. Uhum. E ela surge num contexto de que ele pensa em trabalhar em tratados de paz pelo mundo todo, e ele de fato trabalhou na África, trabalhou em vários locais, surge nesse contexto desse tratado de paz. Só que hoje a comunicação não violenta foi além do que ele pensava, vai para o mundo empresarial. Então, assim, olha, que interessante, né? É um trabalho que chegou na vida pessoal e profissional das pessoas. Bacana. Então, assim, interessante, né? Quando você fala, mas tem um pensamento, né? Não sei se é dele, nos reconectamos com a nossa capacidade compassiva e com a alegria de contribuir com a vida uns dos outros. Isso lembra, aqui, para quem é espírita, né? Para quem acompanha aqui tem esse entendimento, né? As máximas, que não só espírita cristão, as máximas que Jesus trouxe, né? Quando ele fala dos bem-aventurados, são os mansos e pacíficos, né? E ele fala, por exemplo, da afabilidade, da doçura, a benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as suas formas de manifestar-se. E aí, quando eu fui rever um pouco, pesquisar um pouco, a gente vê assim que o que ele traz, né, é algo, e até ele fala, né, que foi inspirado em Gandhi também, né, em Martin Luther King, né? Então, assim, nossa, como a gente está precisando de vivenciar essa comunicação não violenta, né? Muito, Bira. Eu anotei até uma coisa aqui, né, alguns pontos, né, para colocar, conversando aqui com vocês, e uma fala dele que eu acho muito interessante. Não tem nada de novo, não tem nada de novo. O objetivo é nos lembrar do que já sabemos, de como nós humanos deveríamos nos relacionar uns com os outros. Olha, que fantástico, bacana. E tem muito isso, né? Aquela coisa que nós temos. Aí eu não sei como viria na luz do Espiritismo, mas é aquela coisa, aquele Cristo interno, né? Aquela coisa que é nossa
e que faz lembrar essa é a forma de uma comunicação que deveríamos ter conosco mesmo e com todos, que aí mais à frente eu vou falar um pouquinho também dessa observação interna que nós podemos ter. Bira caiu. Vamos aparecer. Eu vi. Aí você edita depois, né? Faço corte. Caiu aqui para mim. Caiu para você também? Não, você caiu, a gente ficou te aguardando. Então tá. É a oscilação da internet. Isso. Aí você pode concluir que depois o Celso acerta aí, tá ok, Celso? Então. Pode ir? Só dar uma olhadinha para a câmera e volta ao assunto, tá bom? Eu vou fazer uma outra leitura. Eu não sei exatamente onde parou, mas eu estava lendo e o Bira começou a falar e caiu, né? Isso. Vamos lá. Olha para a câmera e aí você começa. Então, Bira, e tem outra colocação que ele fez, essa que eu li agora, e outra que eu também anotei para colocar, que estão interligadas, mas colocadas com palavras de forma muito assim, bonita mesmo, sabe? Ele fala que nós devemos nos entregarmos de coração, ligando-nos a nós mesmos e aos outros, de maneira tal que permita que nossa compaixão natural floresça. Bacana. Que é o que nós estávamos falando. Muito bacana, muito bacana. E o tempinho a gente passa rápido, já tem 10 minutos, né? Você que está chegando agora aqui pelo MAP, pelo YouTube, Face, Instagram, estamos aqui com a Lúcia Provenzano, fonoaudióloga, consultora em comunicação humana, né? E doutoranda em linguística aplicada, né? O desafio mais recente. Deixa aí a sua contribuição, a sua fala, a sua indagação. O tema é comunicação não violenta. Então, deixa aí, compartilhe as suas impressões, as suas indagações, que dentro do possível a gente vai estar interagindo aqui. E, Lúcia, então, quais seriam esses pontos, né? Se fala em 4 focos ou 4 fundamentos, né? Do CNV, não é isso? É a sigla que se utiliza? CNV? CNV. Isso, comunicação não violenta. Ele chama dos 4 componentes. Os 4 componentes da comunicação não violenta, eu gostaria de ressaltar isso, sabe? Antes de falar desses 4 componentes, ele ficou impressionado nos estudos dele, querendo desvendar essas questões. Ele ficou impressionado com o papel crucial que a linguagem, as palavras, a comunicação desenvolve na linguagem compassiva, na linguagem da compaixão e nos relacionamentos humanos. Então, por isso que ele chamou de comunicação não violenta. Ele foi um estudioso também das palavras, ele foi um estudioso de tudo isso que perpassa, né, que permeia a nossa fala, que permeia a nossa comunicação. Comunicação, Bira, ela é antes de eu falar dos 4 componentes, só para situar um pouquinho, comunicação ela é uma via de mão dupla. Então, assim, existe comunicação, isso eu falo sempre também, o fonoaudiólogo fala muito isso. Existe comunicação para o outro, existe comunicação porque existe o outro, existe comunicação quando existe o outro. É claro que nós temos uma comunicação nossa, que é interna, aí todos nós, crianças, desenvolvem, mas a comunicação no conceito de relacionamento, existe comunicação quando existe o outro. Eu falo muito isso, existe comunicação quando existe o outro. Então, quando ele fala dessa comunicação, ele começa a falar de relacionamento humano. E aí, esse é um assunto que gerou muito interesse de vários estudiosos. E ele chama a atenção para essa linguagem da paixão. Os 4 componentes, e aí ele estudou a comunicação e ele começou a observar dentro da comunicação e dentro da linguagem, e ele fica muito impressionado com esse papel crucial da linguagem. Nesses estudos dele, ele chamou, elencou talvez 4 componentes, sempre a gente pensando assim, na comunicação, na palavra,
no interacional com o outro, que é observação, sentimentos, necessidades e pedidos. Aí a gente pode falar um pouquinho de cada um deles, tá? Sempre voltado para a comunicação. Eu não sei se você gostaria que eu falasse agora, se quer perguntar mais alguma coisa. Eu acho assim que é interessante, né? Quando apresenta esses conceitos, né? São conceitos que a gente fala, como é que a gente se aplica a esses 4 pontos assim? São fundamentos? Então, que a gente fala? São componentes de uma componentes. Comunicação. Vamos pensar assim, eu chamo de componentes, e se não me falha a memória, são componentes que ele coloca no livro dele também. Entendi. Então, por exemplo, a gente pode ter essa noção, por exemplo, desse componente de observação, falar um pouquinho e ilustrar algumas situações, né, que vai ficar mais fácil, porque elas são tão assim enriquecedoras, né? Esse cuidado, né? Como é que se dá isso? E a gente vai aprofundando um pouquinho mais e você ilustrando, né? Para que as pessoas possam entender, nossa, como isso se dá e como às vezes a gente está cometendo comunicação, né? Indevida, né? Uma fala muitas vezes desencontrada e muitas vezes provocando, né, conflitos, né? Daí a importância também de estar no meio corporativo, né, onde a gente sabe que tem a questão do assédio moral, né, vários outros tipos de assédio também, né? Para você ter uma ideia, Bira, no ambiente corporativo, a Microsoft, em 2014, ela comprou os livros assim, pegou material de comunicação não violenta para trabalhar com os líderes, porque ela entendeu que havia necessidade. Se eu fosse falar do ambiente corporativo, a gente poderia falar muita coisa do quanto que as empresas, no ambiente corporativo, já viu da importância do trabalho de comunicação. Por quê? Porque é relação. No caso específico de comunicação não violenta, a Microsoft, em 2014, comprou material, fez um treinamento pensando em comunicação especificamente não violenta. A Avon, ela fez uma pesquisa, aí eu esqueci o ano que foi, que no universo dela, e ela contratou, né, para fazer uma pesquisa, e as pessoas que participaram da pesquisa responderam que costumam, cada 10 pessoas, 8 acaba deixando de falar com a pessoa agressiva. Tem um receio de falar assim, quando a pessoa agressiva não, desculpa, quando tem divergência de pontos, então divergência de opiniões. Então muitas pessoas nessa pesquisa pontual apontou o quê? Que a maior parte das pessoas nessa pesquisa, de a cada 10 pessoas, 8 preferem não colocar os seus pontos de vista quando tem muita divergência. E aí a gente começa a parar para pensar por quê? Porque é saudável, né? É tranquilo. Existe uma barreira aí de comunicação. Se você tem um ponto de vista diferente do meu e eu observo a sua comunicação, eu também não sei me expressar de outra forma, as pessoas vão preferir realmente não se posicionar. Perfeito. E aí a gente percebe também assim que é um gerador de conflitos, né? A pessoa não expressa, né? Como é que chega, né? E a gente pode dizer assim que a comunicação não violenta, ela é uma questão da condição humana mesmo. Então, ela é necessária em qualquer ambiente, né? Onde tem a comunicação, seja na família, no templo, né? Na rua, em qualquer lugar, né? E esse primeiro componente da observação, o que a gente poderia destacar dele, como ilustrar assim? Qual é a ideia da observação? E uma ilustração, tipo uma situação que possa trazer para a gente essa ideia assim. Então, a questão da observação, ela coloca o quê? Para você declarar ações e fatos que você esteja observando, para se realizar de fato um exercício de manter-se no campo da observação e não no campo da avaliação. Nem do julgamento, não é isso também? Sem julgamento, exatamente. É você aprender e entender aquela situação, ao invés de ficar numa postura
tanto julgadora quanto defensiva, que é o que eu acabei de falar, sabe, da pesquisa aí da Alton. O que ele coloca bastante, assim, a gente separar observação de avaliação. Por quê? Porque muitas pessoas tendem a receber como crítica. E que, de fato, quando você observa, você aprende e apreende. Porque a comunicação, como eu falei, é uma via de mão dupla, a gente presta atenção no outro e na gente mesmo. Uhum. Então, por exemplo, se você coloca assim, João, uma frase, tá? Numa comunicação. João vive deixando as coisas para depois. O Birajara vive deixando as coisas para depois. Aí eu já rotulei, né? Coloquei na minha fala, na minha comunicação. O Birajara vive deixando as coisas para depois. Das últimas vezes, essa é uma fala que não está tão de acordo com a comunicação não violenta. O Birajara vive deixando as coisas para depois. Das últimas vezes, o Birajara deixou as coisas sempre para fazer depois. Depois de quê? Depois da prova, depois do ensaio, depois de sei lá o quê. Das últimas vezes que eu observei, o Birajara sempre deixou fazer as coisas depois. Por outro exemplo, você raramente faz o que eu quero. Nas últimas 3 vezes que eu te pedi alguma coisa, você não fez o que eu queria. Ele é um péssimo jogador de futebol. Das últimas vezes ou nos últimos jogos, ele não fez nenhum gol. Você está observando, você está se posicionando com uma colocação de observador. O que eu observei? Eu observei que das últimas vezes, você não fez aquilo que eu te solicitei. É como se fosse assim, você não faz nada que eu te peço. Eu peguei o geral. Alguma coisa você faz que eu te peço. Sim. Você, das últimas vezes que eu te solicitei alguma coisa, você não fez o que eu te pedi. É diferente, né? Quando você fala assim, não, você não faz nada do que eu te peço. Nós estamos generalizando e parece assim, aí no campo da constelação, que a gente estuda também, vai falar muito a questão da arrogância, né? Que de repente, assim, nossa, será que a gente não está sendo arrogante nisso, né? Então isso já cria uma defesa para o outro, né? Uma postura defensiva, né? Como é que a gente pode falar isso de uma forma mais amistosa, mais branda, né? Utilizando essa ideia que você trouxe desde o início, né? A questão da compassividade que é do ser humano, não é isso? Só que ela é meio embotada, né? Então, falar e ouvir. Ele coloca muito isso, sabe? Falar e ouvir. Os estudiosos de comunicação, sabe? Tem várias terminologias para comunicação. Comunicação não violenta, assertiva e por aí vai. A escutar, da escutativa. O Rosenberg, ele falava bastante do falar e ouvir. Por quê? Se a gente fala e a gente ouve, a gente cria uma conexão. Então, as pessoas criam conexões. Ele colocava que no falar e no ouvir você está criando uma conexão. E quando eu crio uma conexão, eu estou atingindo o quê? O coração das pessoas. Exatamente, aquilo que está ecoando, né? Está sendo... Está tendo uma receptividade, né? Eu acho que cabe a questão da empatia aí, né? Quando a gente está se colocando de fato no lugar do outro, né? Da empatia, né? Ele fala bastante isso, de questão de se colocar no lugar do outro. Fala exatamente. Então, você que está chegando aqui agora, pelo Face, YouTube, Instagram, nós estamos aqui conversando com a Lúcia Provenzano, fonoaudióloga, profissional de comunicação humana, né? Essa expressão. E nós estamos aqui falando sobre comunicação não violenta. Nós estamos aqui no finalzinho já do nosso encontro, que passa muito rápido. Deixa aí a sua contribuição, a sua indagação, e agradecemos com a sua participação aqui, você que já está chegando, já está com a gente nesse período aqui. Lembrando que esse material vai estar no nosso site e você poderá acessar a hora que você quiser e compartilhar. É um tema muito importante, fundamental. Vamos aprofundar as nossas reflexões aqui com a nossa querida Lúcia. Lúcia, então, como nós já estamos te convidando para a gente ter um segundo encontro, né? A gente pode falar, então, do segundo componente da comunicação não violenta e a gente deixa os dois para o próximo encontro.
o próximo componente seria o quê? O primeiro foi observação, o segundo seria o quê? Sentimentos. Sentimentos, olha, sentimentos. Quando ele fala... É complexo, hein? É mais complexo que a observação? Mas quando ele fala de sentimento, ele coloca que nessa etapa é importante a gente entender tanto a nossa reação diante da comunicação com o outro, o que aquela interação provoca na gente. Ele coloca o sentimento como algo, assim, o que você está sentindo, vamos conectar com a observação. O que você está sentindo com o que você observou? A observação foi a primeira e o sentimento. Você consegue entender melhor, de acordo com o preceito da comunicação não violenta, o que não está mais no campo racional, mas o que aquela desperta os sentimentos que podem interferir na tua forma de reagir e, consequentemente, na tua forma de expressar, de se comunicar naquela interação. Entendi. E assim, como é que a gente pode ter um exemplo dessa situação do sentimento? Você trouxe da observação, o sentimento, a gente poderia destacar o quê? Um exemplo que a gente possa ilustrar esse conceito. Ele coloca assim, que a gente deve criar um repertório, desenvolver um vocabulário de sentimentos que permita a gente nomear ou identificar de forma clara e específica o que aquela situação provocou na gente. O que aquela emoção fez. Se a gente consegue desenvolver com vocabulário, criar vocabulário com essa conexão dos sentimentos, eu vou conseguir me expressar contigo de forma clara, dizendo o que eu estou sentindo, e você vai receber de forma mais fácil. Porque o que ele coloca também, isso de uma forma geral, sabe, Bira? A gente acaba deixando subentendido. Aí eu estou falando agora eu como fonoaudióloga, a leitura que eu faço das colocações dele são: coloque de forma clara o que você está sentindo. Então, assim, se você se aborreceu, se eu me aborreci com você por algum motivo, é aquele motivo específico. E muitas pessoas não fazem isso na comunicação. Nós, enquanto seres humanos, acabamos não. A gente vai tateando, a gente às vezes fala de uma outra coisa, de uma forma mais ríspida, mas não foi aquela o X da questão. O importante para ele, no conceito dele, hoje a gente está falando da comunicação não violenta, é desenvolver vocabulários de sentimentos, que a gente possa expressar os nossos sentimentos para os outros. Olha, de fato, eu fiquei aborrecido. Hoje você vê muitos pais criando os filhos assim. Você está com raiva? O que é raiva? Por que você está com raiva? Isso é muito bacana, dentro do desenvolvimento humano, são estudos que colocam para que a gente, desde de criança, ensine as nossas crianças a dizer o que elas estão sentindo e colocar nome naquilo. Isso é raiva? Mas como é que é a raiva? Tudo bem, é medo, sabe? Tem vários materiais lúdicos e didáticos para crianças voltados para emoção e para sentimentos, na verdade, sentimentos. Voltando para a comunicação não violenta, é a gente expressar. E parece, eu acho que, fazendo uma revisão do material, eu acho que ele fala que nós somos analfabetos emocionais, né? Alguma coisa nesse sentido, porque a gente não sabe identificar e não sabe comunicar o que a gente está sentindo. E aí ele vem, então, com esse componente de ajudar a gente clarear, expressar o nosso sentimento. O exemplo que você trouxe da criança é muito interessante, que às vezes a criança não consegue nomear o que ela está sentindo. Se nós adultos, às vezes a gente não consegue nomear, quanto mais a criança, né? E existe material para as crianças também, né? Conseguirem expressar, né? Estou chateado, estou com raiva, né? O que é raiva para uma criança de 5, 6 anos, né? Expressar, Bira, e identificar. Porque a gente vai identificando os nossos sentimentos, sabe? Trazendo para a comunicação é o que naquela interação me irrita, entre aspas, sabe? O que me dá prazer, o que me dá alegria. É porque a gente, geralmente, as pessoas procuram pelo comprometimento, assim, nossa, eu estou com esse problema na minha comunicação. Mas a gente também tem que pensar no lado bacana, sabe? O que nessa interação me traz alegria, sabe? Então, assim, é expressar também e identificar. Na comunicação a gente precisa identificar o tempo inteiro, porque só isso é um processo, comunicação é um processo, e só assim é possível nessa autodescoberta, a consciência, sabe, de mim mesmo e do outro, é que
posso transformar esse meu processo de comunicação. Isso é possível, que comunicação ele é processo, então assim, ele é treinável, digamos assim. É algo aprendido, né? Que pode ser desenvolvido, né? Eu estou lembrando aqui, Lúcia, a gente está terminando já esse nosso primeiro encontro, já convidando aqui para as pessoas estarem no nosso próximo encontro. Mas tem um exemplo do Bert Hellinger, que foi o criador, né, o estruturador da constelação sistêmica. Ele fala assim, sentimentos primários e secundários. Ele pega um exemplo assim, o que é sentimento secundário? Ele diz assim, a pessoa se aborreceu no trabalho com o chefe, que não deu aumento para ele, e ele não falou nada. Ele ficou com aquilo guardado, aí chegou em casa, se aborreceu com a família, com a esposa, etc. E ele falou, como? Eu não fiz nada, como é que está colocando aquilo? Ele está expressando um sentimento secundário de algo que ele não conseguiu falar lá atrás, né? Eu acho que isso, de repente, também ajuda a ilustrar um pouquinho como a gente aprender a expressar os sentimentos, que é um desafio de todos nós, né? Porque a gente vem de uma cultura, né, Lúcia, muito castradora, infelizmente, né? Pouco atenta ao sentir, né? E aí vem a comunicação não violenta para nos ajudar a favorecer essa comunicação, que a gente possa ser mais feliz, né? Mais harmônico nos caminhos onde a gente transita, né? Então, os nossos internautas, nós estamos aqui fechando o nosso primeiro encontro, já vamos convidando a Lúcia para que a gente possa estar no segundo encontro, para que ela falasse como viver de fato a comunicação não violenta. Então, Lúcia, você pode dar o seu até breve, a gente gostaria muito que você estivesse aqui mais uma vez, para que a gente possa continuar. Hoje a gente falou 2 pontos, 2 componentes, né? Observação e sentimentos, né? E teríamos então no próximo encontro para que a gente possa entender um pouco mais e conseguir, hoje mesmo, né, uma cliente, né, muito estudiosa, né, com nível assim também de estudo muito apurado, acadêmico, talvez. Pira, você tem algum entendimento? Onde que eu procuro o fundamento da comunicação não violenta? Assim, hoje a gente vai estar conversando a respeito, então você vai ter já uma referência para você buscar com solidez, né? E não assim tipo algo que muitas vezes é meio levado de uma maneira sem consistência, né? Então, Lúcia, você pode dar o seu até logo, fazer seus comentários finais para que a gente possa estar no próximo encontro? Podem contar comigo. Quero agradecer o convite, Bira, agradecer a todos vocês e estou disponível. Vamos fazer esse próximo encontro. Tá ok, então. Então teremos nosso próximo encontro daqui a 15 dias. Após esse aqui estando no ar, nós teremos 15 dias aqui no nosso Reflexões à Luz Espiritismo. E agradecemos então a sua participação. Muita luz, muita paz, paz e bem. Paz.